E aí, essa pergunta que você considerou uma das perguntas mais interessantes, né? De toda a entrevista, que foi a pergunta sobre a questão do jogo com os pés, né? E Rogério Ceni não só foi um goleiro que jogava com os pés, mas era um goleiro que jogava muito bem com os pés, né? Assim, é um cara referência, talvez, né, com os pés no futebol mundial e em toda a história. Eu gostaria Então, ele... muito de vê-lo no futebol atual, porque assim, naquela época, o futebol jogado na época dele, e estamos falando de 6, 7 anos atrás ainda, acho que ele já jogava 7 anos, ou não, mais. 8 anos atrás, o futebol não era o dinamismo do futebol não era o de hoje, né? E ele ia ser muito útil, velho. Ele ia ser, sabe, ele ia brilhar mais ainda, porque era um outro nível com a bola nos pés em relação a todos os outros goleiros do Brasil. Ele aposentou em Todos, 2015, sem Lula. 10 exceção. anos. Ele 10 aposentou em anos. 2015. Então, assim, era um outro nível com a bola nos pés em relação a todos os goleiros. Todos, sem exceção. Não tinha ninguém nem perto dele. No mundo, estavam alguns começando a fazer isso, né? Chamavam de goleiro líbero, né? Naquela época. Hoje não falam mais isso, porque já naturalizou. Mas no Brasil, ele era o único que exercia e já exercia muito bem. E as dinâmicas de jogo não necessariamente eram movidas para a presença desse jogador. Hoje as dinâmicas de jogo são desenvolvidas para isso. E eu acho que ele brilharia assim. Mas lê a resposta dele, que eu acho que é muito interessante. A pergunta é a seguinte: você, como ex-goleiro, como avalia o jogo com os pés dos goleiros do Bahia? E aí ele fala, né? Há muitos anos tinha um camisa 10 que era o cérebro do time e tudo passava por esse 10. Esse 10 foi ficando cada vez mais marcado por volantes fortes de marcação. Com o passar do tempo, os zagueiros começaram a jogar. E vai chegar o tempo que, se você quiser ter um jogo de construção, o goleiro vai ser essencial. Você vê no Bahia quanto é essencial a construção de um goleiro. Você vê um City jogando. O homem livre passou a ser cada vez mais um cara mais atrás, porque a marcação é feita na pressão, mas ele não tem como fazer 11 versus 11. No máximo, o que você poderá fazer é 10 versus 11 se você inserir o goleiro no jogo. Claro que você tem a opção de pegar, chutar essa bola para frente e depois brigar pela segunda bola. É uma opção de jogo. Jogar no contra-ataque, baixar linhas, tudo. Mas eu acho que é o prazer de se jogar. Mas eu acho que o prazer de se jogar está em cima disso, né? Se você conseguir ajustar isso aos resultados, eu acho que é mais gostoso assistir a um time dessa maneira. E é aquela questão que a gente sempre cita, né? Quando o Bahia faz aquele gol de passe trocado, né? Desde a defesa, que o Bahia até posta de vez em quando, porque o Bahia trocou 30 passes para chegar no gol e tal. Aí sempre é muito mais bonito, né? Quando dá certo é maravilhoso, mas quando dá errado é uma tragédia. Mas enfim, vamos seguir adiante aqui. Aí ele complementa. Então, o Ronaldo, Marcos Felipe tem as dificuldades. Não tem como principal virtude ou característica o jogo com os pés, mas eles têm que se desenvolver, melhorar cada vez mais. É o futuro do futebol. O próximo passo é sempre um goleiro que saiba jogar muito bem com os pés, é onde vai ter uma superioridade numérica. E aí, Lula, eu quero te perguntar, esse próximo passo que ele fala é em relação a um contexto geral ou é um próximo passo para o Bahia? Porque ele cita os goleiros do Bahia e depois ele fala, o próximo passo é sempre o goleiro que sabe jogar com os pés. Enfim, Cara, como é que você vamos lá. interpretou isso Primeiro, aí? me admira ele não ter colocado isso já como uma realidade, né? Não no Bahia, no futebol mundial. Para mim já é uma realidade. Já é uma realidade para os clubes de ponta. Todos os clubes de ponta, ele tem que ter um goleiro que tenha um jogo com os pés acima do normal. Mesmo aqueles que jogam em transição, né? Você vai pegar Courtois joga muito bem com a bola nos pés. Parece que não, mas joga. Né? Mas aí vai, né? Os mais famosos, né? O Liverpool, o City, né? O próprio Bahia com o Neuer também, O ele Bayern, o citou. Neuer, não, é isso. O Neuer já está nessa quando Senna ainda era jogador, né? Senna Uhum. ainda era jogador em 2014, Neuer está aqui na Copa jogando fora da área, né? Iniciando as construções. E para a maneira do City jogar, isso ainda é mais essencial. Então, assim, o que é que eu acho de muito interessante nessa resposta, tá? Ele já deixa claro que nem Ronaldo nem Marcos Felipe, que Ronaldo e Marcos Felipe têm as dificuldades, né? Para mim é muito claro isso, eles têm dificuldades. Inclusive, assim, eu entendo trazer o Ronaldo, mas eu não entendo trazer o Ronaldo no contexto em que você precisa de um goleiro com melhor saída com as bolas,
Nossa, melhor saída de bola com a bola nos pés, né? E isso, assim, é muito claro em relação à mecânica, à técnica que eles utilizam, a maneira que eles batem na bola. Não é a maneira correta de bater, né? Esse passe do goleiro, ele tem que ser um passe rápido, ele tem que ser um passe que a bola chegue de uma maneira que já sirva para dar prosseguimento à jogada, que não necessariamente o jogador tem que dar um domínio, tem que fazer um domínio de bola e perder tempo, né? Tem que ser um jogador que seja capaz de fazer as leituras, né, do melhor momento do passe mais curto, mais forte, né, mais lento às vezes também para dar tempo de chegar. É uma série de coisas que tem que fazer parte e que nem Ronaldo, nem Marcos Felipe, nem nenhum outro goleiro que passou pelo Bahia nesses 2 anos de City apresentou, né? Nenhum deles. Então, eu já fiz esse comentário aqui na das lives que eu fiz ainda não contratado. Eu acho que assim, não é o goleiro que vai chegar para resolver uma situação debaixo das traves, não. Eu acho que o goleiro do Bahia, que para chegar, é o goleiro para ser desenvolvido, para nos dar mais volume e mais confiança no jogo posicional apoiado, no jogo apoiado, né? Vai ser mais tranquilo de falar. É isso, a gente tem uma deficiência muito grande e é muito bom ver que ele tem. Né? Ele não tinha dado nenhuma declaração sobre isso até hoje, tá? Sobre os goleiros dele. Jamais tinha falado sobre esse aspecto. E que fique claro também, né? Isso é uma coisa que o Bahia vai buscar e vai desenvolver. É muito difícil você achar esse jogador já no mercado pronto, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ainda, na minha opinião, não é uma prioridade, tá? A Bahia, na minha opinião, tem outras prioridades antes de chegar a esse goleiro, mas assim, tem que ficar muito atento às situações de mercado, às oportunidades, porque de fato se faz necessário também. Lula, eu tenho uma pergunta para você. Você não acha que esse tipo de declaração pode internamente ser um problema, não? Assim, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, eu só quero saber sua opinião mesmo sobre essa questão. Não Porque, tipo acho que assim, ele não tinha se pronunciado, e aí agora ele se pronunciou meio que dizendo assim, porque ele não fala que os caras são ruins, óbvio, até porque eu não acho que são ruins, mas ele fala que existe uma deficiência, né? Ele expõe a deficiência. O que é que você enxerga nesse sentido? Cara, mas assim, primeiro, acho que os dois têm autocrítica para saberem que tem comparado com outros goleiros no Brasil, tem isso aí já. Dois, que eu duvido que o próprio Rogério Ceni já não tenha dito isso para eles. Duvido que não tenha. E que eles não trabalhem isso com o treinador de goleiros, né? Que não trabalhem isso nos treinos táticos e técnicos dentro do Bahia. Então, assim, eu acho muito difícil que isso, de fato, não seja uma questão já muito esclarecida para eles. Então, não vejo, né? Ele não botou ninguém na fogueira, apenas assim, é muito claro para todo mundo, para críticos, para a torcida, né? Acredito que para os próprios companheiros, do treinador. Assim, o mais importante é que ele assim, que há consciência dele e, em consequência, também do grupo em relação a essa lacuna, a essa deficiência que existe nessa posição e, como o próprio colocou, né, é uma posição crucial, é uma maneira de jogar crucial para o futebol atual e, sobretudo, para um tipo de futebol que o Bahia pratica. Ele mostrou toda essa consciência na resposta. Eu espero que o Bahia esteja atento ao mercado para, no momento da oportunidade, poder trazer esse goleiro. Quando eu falo que não é prioridade, assim, nesse momento, não é prioridade sair loucamente atrás desse goleiro ou pagar uma quantia absurda no goleiro que não tenha essas características. Que seja um espetacular goleiro embaixo das traves, mas que não tenha essas características. Porque vai atrasar o desenvolvimento do projeto, vai atrasar o desenvolvimento do time. A maneira que o Bahia vai ter de ter mais volume de jogo, de ter mais confiança de jogo, vai ser a partir do momento que tiver um goleiro capaz de também executar essa função. E hoje não tem, e não teve nesses 2 anos de City. E, aliás, tirando o Jeanzinho, e não era uma época que o Bahia que ninguém jogava assim,
nenhum outro goleiro do Bahia tinha essa capacidade, Essa valência. essa valência, né? E é uma valência que não é só técnica, tá? Técnica no sentido da execução técnica da coisa. É também da execução, muito mental, de saber a hora de fazer, da leitura, de saber fazer as leituras táticas, do desenho completo do campo. Você não vai soltar, por exemplo, uma bola perfeita, uma ligação direta, por exemplo, para um centroavante, se não tem ninguém passando ao lado dele, se não está gerando um desequilíbrio dentro do campo. Para que você vai fazer isso? Para perder a bola. Né? Não vai fazer. Ou você não vai jogar uma bola espichada para as laterais de campo se não vai ter ninguém para. Ou se aquele jogador não está extremamente livre, ou não vai ter ninguém para dialogar com ele. Então, assim, tudo isso tem que ser sempre observado. E quem faz essa observação é quem executa os lances, quem faz o passe, né? Quem toma as decisões, e é o goleiro. Então, é um conjunto de coisas, e o Bahia tem que ser muito certeiro quando fizer essa contratação. Tem que estar muito atento ao mercado e tem que ser certeiro quando fizer essa contratação. Tem um comentário aqui da Aristóteles também falando que Ederson já entregou bola jogando com os pés. Cara, o erro ele faz parte, né? Claro. Ele faz parte. Claro. O mesmo Ederson que já entregou algumas jogadas que geraram perigo para o adversário, alguma coisa nesse sentido, é o mesmo Ederson que na temporada passada deu 4 assistências diretas para gol. Em 26 jogos na Premier League, ele deu 4 assistências diretas para gols em 4 jogos diferentes. Então, assim. E você está falando só de assistência direta, Leiro. Que, assim, mais do que assistência direta, é a quantidade de volume de jogo que um goleiro que sabe jogar com as bolas cria. Né? Não é só o desafogo da defesa, mas também quebrar as linhas, gerar desequilíbrio em campo. É uma série de coisas. Fora a confiança. Né? Você poder jogar uma bola com o goleiro, tá ali tudo tranquilo. É um conjunto importante que o Bahia não tem. Tá? Porra, Ederson. Ederson é espetacular. É um grande goleiro embaixo das taxas. Mas saindo com a bola, vai acontecer os erros. E eu não, sabe, normal. Agora, é um erro raro, por exemplo, de decisão. É um erro raro de defeito técnico. Vai acontecer porque às vezes é a grama que a bola dá uma quicada, um gramado que está mais molhado que o normal e isso escorrega um pouco o pé de apoio e não pega da melhor maneira possível. Mas por 99% das vezes vai te beneficiar e muitas vezes muito, né? O que vai fazer diferença no volume final de jogo. Perfeito. Thiago Araújo complementou aqui, né? Dizendo que é a questão psicológica que o goleiro passa para o time, saber que tem alguém para poder confiar, motiva a atacar e buscar mais o jogo. Tem isso também, né? Márcio Carvalho, boa tarde, Lula. Vocês conhecem ou já ouviram falar do Gabriel Batista, goleiro de 26 anos de destaque da Liga Portuguesa? Já falando sobre ele aqui, conheço o Gabriel Batista, tá? É um jogador que atualmente está no Santa Clara de Portugal, que inclusive é um time que eu já até citei aqui, que ficou na frente do próprio Casa Pia, né? Na Liga Portuguesa. Gabriel Batista é um jogador que passou pelo Sampaio Corrêa também, né? É da base do Flamengo, o Gabriel Batista. Se eu não estou enganado, eu posso estar errado, eu vou até precisar depois aqui, mas eu acho que ele era reserva, aquele título que a gente perdeu da Copa do Nordeste pro Sampaio Corrêa. Eu acho que ele era reserva do goleiro, acho que era Andrei, o goleiro do Sampaio, né? Naquela oportunidade. Se eu não estou enganado, o Gabriel Batista ele era reserva do Andrei naquela final. Se eu não estou enganado, eu posso dar uma pesquisada depois. Enfim, posso estar errado. Mas eu sei que ele passou na base do Flamengo durante muito tempo, né? Jogou no Sampaio Corrêa também, e aí depois foi pro Santa Clara de Portugal, já tem 4 temporadas lá, e é um cara que de fato tem sido muito seguro, né? E é o titular absoluto do time que tá brigando lá por competição continental, na Liga Portuguesa, né? Enfim. Então. O Luiz Prada aqui falou, né? Ele era titular do time que eliminou a gente. Acho que foi aquele jogo do Renato Paiva, eu acho, que a gente perde pro Sampaio Corrêa, eliminado da Copa do Nordeste na primeira fase, se eu não estou enganado. De fato, na verdade, não foi na final de 2018, né? Ele ainda estava no Flamengo. Mas de fato, naquela eliminação pro Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste de 2022, se eu não estou enganado, né? Enfim, então, sim, é um bom goleiro, é um jogador jovem ainda, 26 anos, para goleiro, isso aí é flor da idade ainda, né? Porque goleiro joga até muito tarde, a gente tá vendo, por exemplo, o Fábio aí, que, claro, fora da curva, mas tem outros goleiros que jogam até 36, 37, 38 anos ainda em alto nível.
Então, é um fator realmente relevante. Joey Fraga falou aqui, ó. O Leira podia dar coach aos goleiros do Bahia, já me deu muita assistência, verdade, viu? É uma verdade também, né? Talvez por isso que eu goste de falar da parte tática, porque, assim, sempre que eu joguei em um nível mais alto, né? Nunca fui um atleta profissional, mas sempre que eu joguei um campeonato, alguma coisa assim, um nível mais alto, eu sempre joguei no gol, né? Então eu sempre gostei de ver o jogo de frente. A distribuição, você dar um passe curto, você achar um espaço nas costas da defesa, você achar uma bola no meio, atrás da primeira linha de marcação, por exemplo, né, onde o volante está mais distante, você tem um espaço ali para você encontrar essa bola alçada, né, a velocidade, a bola às vezes não tem que ser balão, tem que ser fatiada para ela chegar, né, mais rápida. Então tem vários aspectos realmente de passe que o goleiro ele faz toda a diferença. Enfim, show de bola. Tem uma pergunta aqui também do Caetano, que ele fala o seguinte: vocês não tratam como irresponsabilidade voltar sem a contratação de um goleiro minimamente capaz? Cara, é porque eu acho que o Bahia tem goleiros minimamente capazes, né? Então, assim, depende muito da sua avaliação. Na sua avaliação, Marcos Felipe, Ronaldo não são goleiros bons ou minimamente capazes, mas na minha são. Eu acho que se a gente quiser saltar o nível, a gente precisa ir ao mercado. E eu concordo que o City, nesse momento, e aí nesse caso eu discordo um pouco de Lula, porque ele falou que não é uma prioridade, mas para mim passou a ser. Eu acho que a gente deveria ter um goleiro, no meu modo de ver, talvez até pela minha questão da posição, né, de ser um goleiro e querer ver um goleiro de mais força no gol do Bahia, né, no sentido de força técnica, enfim. Eu gostaria de ver um goleiro mais pujante, né, no gol do Bahia. Mas eu acho que Marcos Felipe e Ronaldo são goleiros, sim, minimamente capazes, né? Os caras não são também simplesmente zeros à esquerda ou jogadores horríveis, né? E não são jogadores que não podem jogar com a camisa do Bahia. Agora, para esse salto que a gente almeja, eu acho que a gente, no meu modo de ver, já passou da hora de trazer um cara realmente de mais relevância. Agora, Marcos Felipe e Ronaldo são goleiros minimamente capazes, no meu modo de ver, de vestir a camisa do Bahia, Lula. Concordo absolutamente com você, perfeito no comentário. Meu ponto com o goleiro é só que qual é o perfil de goleiro que a gente deve ter prioridade para contratar. É só isso. Eu não quero um goleiro de pujança embaixo das traves, mas que não tenha capacidade de fato de atuar com a bola nos pés. Eu prefiro ter um goleiro que se desenvolva, que a gente desenvolva, que só vá utilizar ele daqui a um ano, etc., ou mais, do que trazer um goleiro, gastar muito e trazer um goleiro que vá nos dar alguns resultados, mas que a médio e longo prazo não vai entregar tanto assim. Isso é como o Arara do CT falou, né? Também não é como se tivéssemos dois Alex Guimarães no gol, né? Calma lá. Coitado de Alex Guimarães. Pois é. Rapaz, já tenho 20 anos já de Alex Guimarães, ele segue na lembrança. Vamos que pois vamos. Cássia Taislane, já liguei a TV e o celular, audiência dupla. Vou me inscrever na TV, que a conta é outra. Parabéns aos dois, tamo junto. É isso aí, faço como valeu, Cássia Taislane, viu? Abraço aí pra ela. Aristóteles falando de Lucas Perry, né? Dizendo que é jovem, alto, bom de bola. Cara, um ótimo goleiro. Agora a questão de Lucas Perry é que ele tem muito mercado na Europa, né? Inclusive já foi especulado no Milan também, porque parece que o goleiro do Milan estaria também, né, de malas prontas para outro clube. Enfim, tá rolando a dança das cadeiras, né? O mercado europeu tá borbulhando, né? Então, inclusive, jogadores que jogaram agora o Mundial estão se transferindo. Parece que o Madueke, né, que é um ponta do Chelsea, está indo para o Arsenal. Enfim, tá tendo umas movimentações aí. O Vitor Gyökeres, né, que é o centroavantão lá do Sporting Lisboa, parece que está indo para o Arsenal também. Enfim, tem muitos clubes se movimentando aí no mercado europeu. Então, acho que o Lucas Perry, ele, pela questão de estratégia de carreira dele mesmo, acho que ele não voltaria para o Brasil. Enfim, o não a gente já tem. Chegar lá, fazer uma pergunta, né, e procurar saber. Eu acho que não tem nenhum problema, né? Mas eu particularmente acho que não. Eu acho que o Lucas Perry não voltaria para o Brasil nesse momento. Não, é o meu ponto de vista. Diga, Lua, complemente. Eu tendo a acreditar que o goleiro, assim, nenhuma informação, nem apenas um feeling. Esse goleiro que o Bahia vai trazer, um momento vai trazer, ele está muito mais próximo de estar já dentro do City Futebol Group do que vir de outro lugar. É o que eu acredito, assim. Porque o tempo de desenvolvimento, né, a maneira de se trabalhar nas bases desses clubes, os atletas que vão sendo trazidos, pensados para esses clubes
já com um perfil muito similar. Eu acredito que assim, é muito mais possível barra provável que venha já dentro do próprio grupo do que vá contratar. Mas, quem sabe, né? Também não é nunca não é, não é, não É, é receita de bolo, tá? exatamente. É oportunidade de mercado, né? Tem o que também né, de fazer Faz-me rir. né, fazer a vontade da torcida um pouco assim. É um conjunto de coisas, velho. Nunca é É. só. Mas meu feeling é esse.